versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quantos já foram abençoados nesta tarde aqui? Diga glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que tarde gloriosa, que tarde sublime. Todos acharam? Amém. Pois eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Nós vamos passar a um momento agora que não se trata da doutrina de uma igreja. Não se trata de uma invenção de um pastor. Não se trata de uma prerrogativa de nenhum grupo cristão. Paulo vai deixar claro que ele recebeu do Senhor. Aqui é um mandamento do Senhor. Eu comecei hoje falando a respeito da ceia, um pouquinho, e dizendo para os irmãos que este é um momento de intimidade. Este é um momento de comunhão. Este é um momento em que, quando Jesus foi realizar, ele não chamou as multidões, ele não fez em praça pública, ele chamou aqueles que já tinham dado sinais de que tinham decidido andar com ele, que já tinham assumido um compromisso, de que sabiam o que queriam, de que tinham se encontrado com Jesus Cristo e sua vida tinha sido marcada. E Jesus estabelece ali algo extraordinário. Ele vai trazer a revelação em cima de um ritual tão comum na casa de Israel, mas que não era compreendido. E ele vai tirar o véu. Ele vai remover as escamas. Ele vai fazer com que a casa de Israel entenda o verdadeiro significado daquilo. E ele entrega essa revelação à igreja. E Paulo diz: eu recebi do Senhor. Eu não recebi de Pedro, eu não recebi de Tiago, eu não recebi de nenhum dos irmãos de Jerusalém. Foi o próprio Senhor que me deu a instrução acerca do que eu vou dizer a vocês. Então preste muita atenção. Preste muita atenção a isso. Porque é de suma importância. Não é uma doutrina dos católicos, não é uma doutrina dos protestantes, dos evangélicos, dos tradicionais, do pentecostal. Não, é uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. Uns creem que isso deve ser feito todos os dias, outros creem que deve ser feito uma vez por ano, outros creem que é uma vez por mês. A Bíblia não diz quando deve ser feito. Mas ele vai trazer alguns pontos que eu gostaria de ressaltar aqui para os irmãos. Primeiro, vem do Senhor. Vem do Senhor. A origem é o Senhor. Ele disse: eu também vos entreguei. Eu simplesmente fui porta-voz. Eu fui o menino de recado disso aqui. Há muitas coisas que Paulo vai trazer nos seus ensinos que ele diz: olha, eu falo como homem. É uma coisa minha. Mas eu creio que o Espírito Santo está me induzindo a dizer. Há muitos ensinos de Paulo. Paulo foi o grande apóstolo que lançou os alicerces do cristianismo. Mas é interessante que essa é a única vez que Paulo deixa claro que isso aqui não tem nada a ver com ele. Não há nenhum outro momento em que Paulo vai dizer: olha, eu não estou dizendo nada. A não ser quando ele diz: o evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi do Senhor. O evangelho, a mensagem da cruz. E aqui neste momento, Paulo vai dizer: a ceia do Senhor foi algo que o Senhor me instruiu. E ele disse: eu vos entreguei. Eu vos entreguei. Eu recebi e eu vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Diga isto. Isto. Por que isto? Existe uma diferença entre pegar um objeto e fazer algo com ele e dizer isto ou este. Se Jesus, ao pegar o pão e partir, dissesse: este é o meu corpo, a igreja de Roma estaria correta. Ele estaria se referindo ao objeto que ele tinha nas mãos. Mas quando ele pega o pão e ele parte o pão e diz isto, ele não está se referindo ao objeto, ele está se referindo ao ato. Então ele não estava dizendo que o pão era o corpo dele, ele estava dizendo que o pão partido, que o partir do pão se referia ao corpo dele. Então não há uma transubstanciação, há um memorial de aliança. Assim como o pão é partido para que você coma, o corpo de Jesus Cristo foi partido na cruz do Calvário para nos dar vida. Posso ouvir um amém da igreja? Maravilha! Do mesmo modo, versículo 25, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazei isto. Veja, a aliança está sendo firmada ali. A aliança não é firmada agora. É por isso que quando ele pega o cálice, ele muda o verbo. Já não é isto, é este. Este é o cálice da aliança. A aliança está sendo firmada agora. Nós não firmamos a aliança quando nós participamos da ceia. Nós trazemos o memorial da aliança já firmada. E o sangue é o selo da aliança.
O sangue é o que carimba a aliança. E este carimbo veio uma única vez e não precisa ser repetido. E o que nós fazemos aqui com o cálice? Nós rememoramos aquilo que já aconteceu. É um memorial. Aí ele vai dizer, agora faça isto em meu nome. Faça o ato em meu nome. Certo? Fazer isto todas as vezes que o beberdes. Todas as vezes. Quantas vezes? Uma vez por ano? Ele não diz. Uma vez por dia? Ele não diz. Uma vez por mês? Ele não diz. Ele diz que é todas as vezes. Quantas vezes eu posso participar da ceia, pastor? Oxe, se tiver a cada meia hora e você tiver a oportunidade, pode participar. Há um tempo atrás alguém chegava para mim, pastor, eu estava em tal lugar, ontem teve ceia, participei, pode participar hoje, meu irmão? Quantas vezes tiver? Todas as vezes. Faça isso em memória de mim. Porque você está mandando uma mensagem para o céu. Mas eu não vou entrar muito, senão o negócio vai ficar longo demais. Todas as vezes, em memória de mim. Em memória de mim. Por quê? Porque era o memorial de Isaac. Eu já falei disso aqui para vocês. Era o pão de Isaac que era partido. Em memória de Isaac. E ele vai partir e vai dizer, isto é o meu corpo. Este cálice é o meu sangue. Aquilo era uma coisa tão comum. Tomar o pão, partir o pão e dizer, graças te damos, Senhor, Deus do universo, pelo fruto da terra que alimenta o homem e todo. Até porque a ceia do Senhor não era desse jeito. A ceia era um banquete, era uma comilança. Por isso que Paulo vai dizer, olha, quem está morrendo de fome, come em casa. Faça um pouquinho em casa, não venha desesperado não para comer aqui. Come um pouquinho em casa e dê lugar para os outros, porque era um banquete. Mas tudo aquilo que estava no banquete era abençoado pelo pão partido. Toda a bebida que havia no banquete era abençoado pelo cálice erguido e derramado. E aí eu tenho uma compreensão que na hora que eu participo da ceia do Senhor, toda a provisão material na minha vida é abençoada por Jesus Cristo de Nazaré. Meu salário, minha comida, minha despensa, minha vida financeira, meu corpo físico é abençoado. Era assim que acontecia. Tudo aquilo que é espiritual, meu relacionamento, a unção de Deus na minha vida é renovada pelo cálice da nova aliança. Tudo agora estava abençoado. Tudo agora estava debaixo da bênção do Senhor. E Jesus vai trazer essa luz. Porque os judeus faziam isso, mas não sabia por que fazia. Aí Jesus vai dizer... Olha, quando Jesus pega o pão e parte e diz, olha, graças te damos, normal. Mas aí ele traz uma coisa que é uma novidade para todo mundo. Isto é o meu corpo. Uau! Ele derrama do cálice e diz, olha, isto é o meu sangue. E é. Nós fazíamos isso todos os anos e não sabia, mas agora você sabe. Vocês estavam profetizando que eu iria morrer por vocês. Aleluia. É uma mensagem profética. Aí ele diz... No versículo 26, portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem acredita que Jesus morreu por você na cruz aqui? Irmão, não tem como você acreditar na metade do versículo e esquecer a outra metade. Se você crê que Ele morreu por você, você tem que acreditar que Ele voltará para buscar você brevemente. Ele disse que do jeito que você proclama a morte, você proclama que Ele vem. Até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos estar ministrando a ceia. Até que Ele venha, nós estaremos rememorando a aliança. Porque é a aliança que nos sustenta. É provisão para a nossa vida. Ele disse, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, nunca jamais morrerá. Você é alguém de aliança, você tem a vida do Deus Todo-Poderoso dentro de você. E a morte, pastor, não vai vir? Crente não morre, crente é promovido. Você só vai se livrar desta casa terrena. Paulo diz, quando esta casa terrena se desfizer, eu tenho um edifício no céu construído pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então não adianta lutar contra nós. O índice mais elevado de perseguição contra o crente é o índice mais elevado de recompensa sobre ele. Alguém matar você? Oxe, que maravilha! Amém, igreja? A gente não tem essa consciência, né? Aí vive como se a gente fosse viver para sempre nesta terra. Você está aqui de passagem. Você está aqui, mas você não é daqui. Ser e estar não é a mesma coisa nessa situação. Você está, mas você não é. Porque a sua natureza é de que define quem você é. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Logo, você é cidadão do céu. Matar é tirar essa casa velha? Oxi. Ela não vai virar pó de qualquer jeito?
Está fazendo um favor, é promoção. Paulo disse, é melhor morrer e estar com Cristo. Eu só vivo aqui, só estou aqui por consciência de uma missão. Eu tenho algo para fazer na terra. Só vale a pena você ficar nessa terra se você tiver consciência de que você está aqui para saquear o inferno e povoar o céu, meu filho. Senão não vale a pena ficar para ocupar espaço. Dá trabalho, já tem 7 bilhões na terra. Vaza. A gente devia abrir uma igreja, uma funerária do lado. Nasceu de novo. Quer servir a Cristo? Ah, não sei. Então bora, pague, leva. Vai ficar aqui para quê? Para dar trabalho? Não, meu irmão. Você tem uma missão. Glorificar a Deus através da sua vida nesta terra. Jesus me disse, olha, até que eu venha. Aí ele vai trazer uma coisa aqui muito interessante. Porque este pão e este cálice é para a igreja. Ninguém duvida disso. A ceia é alimento para a igreja, não é para o incrédulo. É por isso que você só deve participar desta mesa se você tem certeza que nasceu de novo. Você só deve participar desta mesa se você tem certeza de que você é uma nova criação. Foi batizado nas águas, está em comunhão com a igreja. Aí você deve participar. Por quê? Repito, quando Jesus foi ministrar a ceia, ele não ministrou no meio do deserto, ele não ministrou para uma multidão, ele chamou só aqueles que já tinham provado. Ah, pastor, mas não tinha Judas no meio? E Jesus não serviu? Tinha, fazia parte da equipe. Sempre vai ter um Judas no meio da história. Mas ele disse que Judas comeu para sua condenação. Porque Judas não tinha um coração reto. Na hora que ele comeu, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Está endemoniado. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, e nem rodou, nem caiu, nem babou, nem quebrou tudo. Foi vender Jesus. Tem um bando de endemoniado vendendo o evangelho por aí. Ninguém entendeu, mas enfim. O povo está enganado com cão. Fulano está endemoniado porque fez um escândalo na igreja. Tem tanto endemoniado de terno e gravata vendendo Jesus Cristo por algumas moedas. O evangelho nos renova, nos chama a este lugar e aí vem uma provisão para o corpo. Ele morreu pela sua igreja, aleluia. Ele vem buscar a sua igreja. E você, quando come aqui, você está proclamando para a igreja. Irmãos, isso é tão poderoso. A Bíblia diz, todas as vezes que você come deste pão e bebe deste cálice, vocês estão proclamando que eu morri. Uau! Há uma declaração no céu, no mundo espiritual. Você pode estar numa sala fechada, 7 chaves. Quando você parte o pão, há uma declaração no mundo espiritual. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus voltará para buscar a igreja. Irmãos, isso é poderoso demais. O diabo fica endemoniado diante de uma coisa como essa, porque ele sabe que ele não pode invalidar esta promessa. Jesus virá para buscar a sua igreja. Você está proclamando esta verdade. É muito forte isso. Aí ele vai dizer que tem uma turma. Versículo 27. Por esse motivo, quem come do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas o que é comer e beber indignamente? Aí ele vai continuar. Versículo 28. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Não é para você se examinar para não comer, é para examinar, consertar e comer, porque este é o alimento que vai te fortalecer. Se você se examinar e ver que você se encaixa nos indignos, que eu já vou dizer aqui rapidinho o que é. Se você se encaixa nos indignos e se fechar e não participar, você estará dando ibope para o diabo. É para se examinar, pedir perdão, se consertar e comer, porque assim você estará fortalecido fisicamente e espiritualmente para que o diabo não adquira vantagem sobre a sua vida. Não é para ser reprovado. Amém, irmãos? Amém. Versículo 29. Pois quem come e bebe, aqui ele vai responder, o versículo 27. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor. Quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora vem uma pergunta. Nós já vimos que o pão não se transforma no corpo do Senhor. Há um único elemento
elemento na Bíblia chamado de corpo de Cristo, que é a sua igreja. O que é comer e beber deste pão e deste cálice indignamente? Paulo diz que é comer e beber sem consciência de que você faz parte da igreja de Cristo. Irmãos, eu não tenho tempo para ministrar sobre isso, mas não existe nenhuma agência autorizada de Deus na terra, a não ser a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a agência de maior autoridade neste planeta Terra. E Paulo diz que tem um bando, e continua tendo até hoje, que não discerniu isso ainda. Não discerniu o corpo de Cristo. Não discerniu que ele, ao comer do pão, ao beber do cálice, ele está lançando mão de uma provisão para a igreja, para o corpo. Ser indigno é lançar mão de algo para você, se você não faz parte do grupo para o qual este algo foi providenciado. Se o alimento é para a igreja, somente a igreja tem liberdade de se alimentar dele. Caso contrário, você está comendo indignamente. Se você não reconhece a igreja, se você não honra a igreja, se você não respeita a igreja, este alimento não é para você. É isso que Paulo está dizendo. Porque quando eu parto o pão, quando eu bebo do cálice, eu estou fazendo uma proclamação ao céu que tem a ver com a igreja. Há uma repercussão sobre toda a igreja. O corpo de Cristo é fortalecido quando nós ceiamos. Não é só você que é fortalecido. Presta atenção a isso. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, há uma unção, há uma autoridade, há um vigor espiritual que é liberado não só sobre você, mas sobre toda a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabia que se tiver alguém ceando agora lá no Japão, você está aqui recebendo os efeitos dessa ceia? Vocês não ouviram, não? Você sabia que se você se fechar lá no seu quarto e partir o pão e tomar o cálice em memória de Cristo Jesus, todo o corpo de Cristo na terra estará sendo beneficiado por aquilo que está sendo proclamado ali no seu quarto? Isso é um alimento para o corpo. Irmãos, entenda as figuras que a Bíblia usa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a ação ativa, a participação ativa que o teu pé tem quando você está comendo? Qual é a participação ativa que a tua orelha tem quando você está almoçando? Agora eu quero te perguntar, esses membros distantes dos que na ativa estão envolvidos no processo de alimentação, são ou não são atingidos pelo efeito daquilo que você ingere? Não importa onde você esteja, na hora que a ceia está sendo liberada, há nutrientes espirituais alcançando a sua vida. Aí Paulo diz, se este membro não discernir o que está acontecendo no corpo, ele vai sofrer as consequências. É simples de você entender isso. Olhe para mim. Deita quando você chegar em casa e for dormir. Deita por cima do teu braço e dorme em cima dele. Quando tu acordar, você vai sentir que teu corpo é uma pena e o teu braço está pesando mais que eu. É ou não é? Tem um bando de membros dentro da igreja que viraram um fardo. Tem um monte de gente que é um peso. Sabe por quê? Ao deitar sobre o braço, você interrompeu o fluxo de sangue e de oxigênio para aquele membro. Ele não está recebendo os efeitos do alimento que você ingeriu. Ele começou a pesar. Ele se desconectou do corpo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar num processo que Paulo vai trazer aqui muito claro. Versículo 30. Pensa neste braço que você dormiu sobre ele. Mas todo mundo já teve essa experiência aqui, né? É horrível.
Você acorda e parece que teu braço está levando você, não é você o braço. Por esta razão. Que razão? Não discernir o corpo. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Isso aqui não se refere a 3 grupos. Isso aqui refere-se ao mesmo membro em um processo contínuo de destruição. Por não discernir o corpo de Cristo, por não entender o poder que está na igreja, por não entender que a igreja é o corpo de Cristo alimentado por Cristo. Jesus é o pão vivo que alimenta a sua noiva, a igreja que ele comprou com o seu sangue. Só existe um alimento que nutre a igreja, é Cristo. Posso ouvir um amém de todos? Só existe um alimento para a igreja, é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Ele se revela através da sua palavra. Ele nos cura pela palavra, porque Ele é a palavra. Irmãos, a igreja está enfraquecida porque não tem se alimentado de Cristo. Nós temos comido um bando de porcaria e nós não temos nos alimentado de Cristo. Nós temos nos alimentado de um monte de filosofia humana, de barganha, de ideias de coaches ou de quem quer o que seja. E nós deixamos de lado Cristo, que é a palavra viva. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos nos enfraquecendo, porque o nosso corpo vai responder ao tipo de alimento que nós jogamos para dentro dele. Nós somos o que nós comemos. Aí Paulo disse, por não discernir o corpo, por cortar a conexão com o corpo, você vai entrar num processo. Viu? Meu queridinho, você que diz que a igreja não importa porque você sozinho é a igreja, você se torna uma anomalia. Você se torna um câncer. Você sabe o que é um câncer? É uma célula que botou na cabeça dela que ela não precisa se multiplicar, que ela sozinha se basta, e ela começa a crescer, e crescer, e crescer, e ela começa, e aí você já sabe o que acontece. Ela se recusa a participar do todo. Isso é um câncer. Você não é a igreja. Você não é o corpo de Cristo. Você é um membro neste corpo de Cristo. E sabe o que é que sabe o que é que mantém você vivo e de pé? É o alimento que é mandado para o corpo. O alimento não é mandado para você. Ei, não é para você. Fora do corpo não há provisão de Deus para a sua vida. Pastor, isso é pesado. É porque existe uma loucura nos nossos dias que ignora a igreja. Aí Paulo disse, o primeiro passo nesse processo, para aquele que ignora a igreja, fraqueza. É ou não é, ou não é, ou não é? É. Primeira coisa, meu filho, ignore a igreja. Não vou no culto hoje não. Não vou hoje de novo não. Tá chovendo. Hoje é dia bom de ir para o parque. Hoje não dá para ir para o parque. Sabe o que é que você entrou num processo de fraqueza? Aí eu vejo alguém que desapareceu da congregação. Aí eu digo, fulano, por onde você anda? Pastor, estou tão desanimado. Você não deixou de vir aos cultos porque você está desanimado. Você está desanimado porque deixou de vir aos cultos. Porque você entrou no primeiro estágio, fraqueza. Depois desse estágio de fraqueza, você vai entrar no segundo estágio, de doença espiritual. Porque você está vulnerável, teu sistema imunológico espiritual está baixo. Qualquer coisa que vier te ataca, você vai começar a questionar tudo o que você cria, você vai começar a questionar tudo o que você ouvia, você vai começar a questionar a própria igreja, você vai começar a questionar Deus e o mundo, você vai encontrar um monte de desculpa, você está num problema de infestação de bactérias e vírus espirituais que estão contaminando você. Você está adoecido e não percebeu. E se você não correr imediatamente para o hospital, que é a igreja, você vai entrar no último estágio, morte espiritual. Por quê? Porque não discerniu o corpo de Cristo. Porque não discerniu a importância do corpo. Porque não discerniu a igreja. É isso que Paulo está dizendo.
E este tal come e bebe indignamente. Porque não vai resolver você vir uma vez por mês num culto de ceia e comer do pão só porque você foi batizado. Para você, não passa de um pão e de um cálice de suco de uva. E você está participando indignamente. Não vai receber os efeitos. Mas na hora que eu reconheço, aqui está o memorial da provisão de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Ai, irmãos, há uma proclamação no céu. Primeira proclamação: Ele morreu pelos meus pecados. Tudo aquilo que o Calvário representa começa a fluir em mim. Eu não mastiguei o pão, minha orelha não mastigou o meu almoço. Almocei já na casa do pastor Ivo, estava tão bom. Minha orelha não deu uma dentada naquele frango. Mas ela está aqui nutrida, que está uma beleza. Os nutrientes do meu almoço já chegaram nela. Já chegaram na venta. No bucho nem se fala. Virou o reservatório de tudo. Mas não ficou só aqui. Correu por toda a corrente sanguínea. Alimentou todo o meu corpo. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que é o corpo de Cristo? Não é você. Você faz parte. Mas você é alimentado por Ele. Não seja um braço pesado, porque não recebe nutrientes. Não seja uma mão dormente. Seja alguém cheio de vida. Seja alguém cheio de energia. Do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Olha a sua volta, há muitos membros, há muitos dons, há muitas operações. Há uns que os cultos é mais animadinho, outros mais quietinho. Uns é mais gritante como eu, outros são mais comedidos, outros são mais... Cada um tem um jeito, mas todos fazem parte do mesmo corpo. É o corpo de Jesus Cristo na terra. Eu não critico quem é diferente de mim, quem pensa diferente, quem vê de uma outra forma. Cada um anda na luz que tem, mas eu tenho consciência de uma coisa: eu não posso estar isolado, eu faço parte do corpo. Amém. Vamos ficar de pé. Eu tinha certeza que eu terminava tudo hoje 6 horas. Tô nem